Passa de uma série de ocorrências incríveis. Todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de um povo inteiro à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais ínfima das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. Hoje, França, Inglaterra e Alemanha são três países com territórios bem definidos, numa identidade forte, língua e costumes específicos. Em geral, um inglês fala inglês e vive em Inglaterra. Mas podia ter sido diferente se não fossem três acontecimentos. O reino de Inglaterra ter-se-ia estendido das encostas chuvosas da Escócia até ao mato abrasador do Languedoc mediterrâneo. A Inglaterra, no século XIX, teria sido o reino mais rico de todo o mundo ocidental. A sua língua, o francês, seria falada nos quatro cantos do mundo e seria a linguagem universal da diplomacia e do comércio. Mas nada disso chegou a acontecer. Há 800 anos, certos pontos de viragem mudaram o curso da história. Em 1152, Idade Média. Uma jovem muito bela, até então rainha dos francos, acaba de casar-se com o conde Anjou. 1199. Durante o cerco a um castelo, um defensor leva ao ombro a besta e num ápice mata um rei lendário. 15 anos depois, em plena batalha, cavaleiros leais correm a salvar o rei derrubado pelo cavalo e cercado de inimigos. Estes três acontecimentos, intimamente ligados, levam à emergência de um dos reinos mais poderosos que o mundo ocidental já viu: o Reino de França. França, Inglaterra e Alemanha são três países com territórios bem definidos, uma identidade forte, língua e costumes específicos. Em geral, um inglês fala inglês e vive em Inglaterra. Mas nem sempre foi assim. A nossa história leva-nos ao passado, ao século XII, em plena Idade Média. É a época dos cruzados, dos castelos, dos cavaleiros. A Europa atravessou séculos de trevas. No final do Império Romano, cada vila, aldeia ou lugarejo ficou isolado. Uma parte da população organizou a defesa de todos para outros poderem exercer a agricultura em segurança. Ergueram-se muralhas, firmaram-se pactos e alianças de apoio mútuo, reconheceram-se chefes. Estabeleceu-se uma organização nova. Cada chefe tornou-se vassalo de um suzerano, submetendo-se assim à sua autoridade. Cada suzerano era, por sua vez, vassalo de outro mais poderoso, até se chegar ao rei no alto da pirâmide. Assim nasceu o sistema feudal. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhões de ocorrências, alteramos-las para reescrever a história vezes sem conta. Por exemplo, imaginemos por instantes que o nosso atual sistema democrático era substituído por um sistema feudal. Um país onde já não nos referíamos a um presidente, mas a um suzerano ou senhor feudal. O poder seria muito descentralizado, entregue a cidades, departamentos e regiões. Cada cidade teria a sua força de aplicação da lei e serviços administrativos próprios. Certos setores da população trabalhariam mais do que outros e uma minoria de pessoas possuiria a maior parte da riqueza. Seriam lugares comuns no coração do poder, jogos de alianças, pactos e traições, bem como a corrupção e o desvio de fundos públicos. Não haveria exército nacional. A população não poderia escolher os seus representantes, que ciosamente guardavam o poder de geração para geração, de pai para filho. Nenhumas eleições, nenhuma consulta ao povo.
O direito de voto é o que distingue a democracia do feudalismo. O feudalismo tem um tecido social extremamente forte e interligado, difícil de destruir. Contudo, tal facto torna-o muitíssimo complexo e difícil de mudar. Através do mecanismo das alianças, um pai podia muito bem ser obrigado a lutar contra um filho num campo de batalha. O período em que nos concentramos é dominado por 3 reinos: o de Inglaterra, o do Sacro Império Romano e o de França. França, que é mais um mosaico de condados e ducados do que verdadeiramente um país. Através de alianças e casamentos, os reis têm de constantemente procurar impor autoridade sobre o tabuleiro de xadrez feudal. Neste jogo complexo, surge uma rainha de poder irresistível: Leonor de Aquitânia. Mulher do rei dos francos, é também a herdeira do ducado de Aquitânia, um dos mais poderosos do reino. No entanto, os esposos não se entendem e o casamento é anulado. Uma mulher muito bela, de 30 anos, incrivelmente rica e, além disso, culta, não fica solteira muito tempo. 6 semanas depois encontra marido ao nível do seu estatuto, o herdeiro do trono de Inglaterra. Através dessa união, Leonor oferece à Inglaterra 1/3 do território de França. Rei de Inglaterra, Duque da Normandia e Conde de Anjou, o marido torna-se também Duque de Aquitânia. Par do rei de França, é também seu vassalo, mais rico e poderoso, deve-lhe mesmo assim obediência. Os reis estão em xeque. Nunca nada é simples na política medieval. No século XII, a noção do que é inglês ou francês é vaga. Desde que foi invadida por Guilherme o Conquistador, Duque da Normandia, a Inglaterra tem sido governada por reis normandos que falam francês arcaico. Os 2 reinos tornam-se primos. Os nobres de cada país possuem feudos no outro. Contudo, depois de se tornar rei de Inglaterra, Guilherme não renunciou ao título de Duque da Normandia, pelo que continuou vassalo dos reis francos. Por isso, o famoso Ricardo nunca se considerou coração de leão, mas cœur de lion. Não falava inglês, mas sim francês. O rei Ricardo só passou 2 meses em Inglaterra e, devido aos títulos que possuía, era também vassalo do rei dos francos. Foi sepultado em França, sua terra natal. O lema da monarquia inglesa, Deus e o meu direito, remonta a este período, bem como a proliferação de palavras francesas na língua de Shakespeare. O inglês, língua do povo, só foi definitivamente adotado no século XV. Nos campos de batalha da Idade Média, caso de Waterloo, os aliados comunicaram entre si em francês para combaterem contra os franceses. Os poderes fazem-se, desfazem-se. Neste contexto particular, é preciso um homem forte para incendiar a pólvora. Neste período, calha haver 2. Filipe Augusto, o rei dos francos, político hábil e ótimo estratega. Ricardo, coração de leão, com um domínio da tática sem igual. Filipe tem uma visão política que Ricardo torna impossível: transformar uma coleção de condados e ducados dispares num verdadeiro reino unificado, unidos por uma só bandeira. Essa visão do Estado resolutamente moderna tornaria a França o reino mais poderoso da Europa. E não é isso o que Ricardo quer. Através da mãe, Leonor de Aquitânia, Ricardo tem o direito legítimo a parte do reino que Filipe quer criar e está totalmente empenhado na defesa dos seus territórios. 1199. Cerco de Châlons. É o próprio Ricardo Coração de Leão que comanda as operações. Disparada do castelo, a seta de uma besta atinge-o em cheio. Ricardo arranca ele mesmo a seta, mas em 10 dias morre de gangrena. A nossa história mudou de rumo. Rompe-se o equilíbrio. O jogo fica em aberto. John Lachlan, irmão de Ricardo, sucede-lhe e torna-se rei de Inglaterra. Também é filho de Leonor de Aquitânia e pode reivindicar os mesmos direitos às terras de Aquitânia. Contudo, não tem nem o carisma, nem a perícia militar do irmão mais velho.
Agora, frente a um oponente mais fraco, Filipe pode finalmente criar a França das suas ambições. Uma a uma, conquista as terras do rei de Inglaterra. Só, John nada pode fazer para o evitar. Para derrotar Filipe, precisa de Otão. Otão IV, do Sacro Império Romano, não precisa que lhe perguntem duas vezes. Quando se é bem-sucedido, é muitas vezes à custa de outrem. E Filipe fez tantos amigos como inimigos. Reúnem-se dois exércitos numerosos. A invasão será uma operação conjugada. A ocidente, John deverá desembarcar em La Rochelle e com isso atrair e afastar Filipe. A nordeste, Otão aproveita a oportunidade para marchar rapidamente sobre Paris. É uma armadilha. Ao ter a notícia do desembarque de John, Filipe Augusto ordena que ergam a Oriflama, o estandarte real, e apressa-se a ir ao encontro de John para o confrontar. Contudo, o instinto recomenda-lhe cautela. John não é homem para o confrontar em pessoa e está longe de Paris, demasiado longe. O norte está indefeso. Reúne, por isso, o mais importante conselho de guerra do seu reinado. A sobrevivência do reino vira-se contra a sua decisão. Numa iniciativa arriscada, manda o filho confrontar John, enquanto ele vai defender pessoalmente o norte. De dois exércitos, um comandado pelo pai e outro pelo filho, depende o destino de um reino. Nenhum dos dois pode falhar. O primeiro ato desenrola-se na fortaleza de Roche-au-Moine. John cerca o forte, mas a resistência é tanta que o exército de reforço tem tempo de lá chegar. Tomado de pânico e sem sequer combater, John foge. Ao rei de Inglaterra será muito difícil explicar tal falta de coragem aos seus barões. Resta Otão e os seus cavaleiros. Não se nasce cavaleiro, torna-se. Equipado de armadura e montada, um cavaleiro é primeiro e sobretudo um guerreiro, mas um guerreiro que adotou um código de conduta. Uma vez reconhecido por outro cavaleiro, na cerimónia de consagração tem direito a usar o brasão de armas, sinal de identificação, e combater com a espada, a mais nobre das armas. Ao contrário do soldado que recebe um pré, ou o mercenário que vende o seu serviço a quem der mais, o cavaleiro presta vassalagem a um suzerano e jura defender a sua causa e a sua honra. Estes guerreiros de elite são os pontas de lança dos exércitos medievais. Na guerra, os homens forjam por vezes valores que os unem. Dos samurais, que observam o código de Bushido, aos semper fidelis. Dos fuzileiros americanos, passando pelos granadeiros da velha guarda napoleónica, o compromisso vai muito além do campo de batalha e determina a vida de tais guerreiros. Por vezes criticado e a miúdo considerado obsoleto, este espírito tem lentamente sido abandonado em favor de uma abordagem da guerra mais pragmática e fria. A 27 de julho de 1214, os dois exércitos estão a poucos quilómetros um do outro. O exército da coligação inclui um grande número de lanceiros germânicos com armadura pesada. Otão IV conta também com uma cavalaria pesada e constituída por nobres ingleses e flamengos e alguns franceses traidores. Completam os efetivos temíveis arqueiros ingleses, mercenários endurecidos. O exército dos francos era constituído em grande parte por uma cavalaria de elite. Fogosos cavaleiros dos quatro cantos do reino, bem armados, veteranos das cruzadas e leais ao rei. A inferioridade numérica, Filipe virou-se para as comunidades livres, que lhe enviaram um número considerável das suas milícias. Ao fim de vários dias de manobras, Otão persegue o exército dos francos. Confiante da sua estratégia, é seu objetivo alcançá-lo e destruí-lo. Subitamente, o exército de Filipe dá meia volta. Os germânicos imaginavam que iam aniquilar um bando em fuga, mas de repente veem-se confrontados com um exército de cavaleiros em formação de batalha. No centro está Filipe Augusto, o inimigo absoluto. É este o dia, é esta a hora. É meio-dia. O calor é opressivo. Alguém grita "Morte aos franceses!" e começa a batalha. Pelo centro, os terríveis lanceiros, a grande força germânica, avança diretamente sobre o rei dos francos. A sua missão é demolir as fileiras francas e matar o rei o mais depressa possível.
Os francos esforçam-se por conter o monstro germânico. As milícias urbanas não resistem ao assalto. No flanco esquerdo dos germânicos, os nobres flamengos travam ferozes combates corpo a corpo quando subitamente, acima do clamor das armas, soam as aterradoras trombetas de guerra. A ponta de lança da cavalaria francesa executa uma carga furiosa até ao coração das tropas inimigas. O choque é enorme. A cavalaria pesada parece varrer tudo à sua frente. Desorganizados, os flamengos nada podem contra os cavaleiros francos que em vários pontos rompem as suas fileiras. Dão meia volta e atacam por trás. Depressa, todo o flanco esquerdo germânico sucumbe perante o inimigo. Ao ocidente está prestes a acontecer o contrário. Os francos estão perto da derrota. Mas o bispo de Beauvais lança todo o seu peso na refrega e, com um espetacular golpe da clava, esmaga-lhe o elmo. Tomados de pânico, os ingleses fogem. Com as alas seguras, a situação parece virar-se a favor dos francos. Mas no centro, a infantaria germânica está quase ao alcance de atingir o rei Filipe. Estes formidáveis 3.000 soldados de elite receberam uma única ordem: matar o rei, custe o que custar. Exaustas, dizimadas, as milícias cedem finalmente. Os germânicos embrenham-se fundo nas fileiras francas. A guarda do rei executa uma carga para abrandar o avanço. A situação é grave. No coração da batalha, Filipe é rapidamente cercado por inimigos e alvo de ataques de todos os lados. Muito à frente, a guarda não se apercebe do perigo. De súbito, uma lança rasga o céu e atinge Filipe em cheio. A armadura do rei desviou o golpe e poupa-lhe a vida, mas ele não consegue arrancar a lança. Os soldados germânicos avançam com todo o seu poderio. Desequilibrado e só, o rei dos francos é derrubado. Os germânicos avançam. As adagas em punho. Têm de matar o rei. Aturdido, Filipe tenta pôr-se de pé para se defender. Os seus cavaleiros formam uma parede defensiva e travam um combate desesperado. Há germânicos por todo o lado e estão em superioridade numérica. Brandem desesperadamente a oriflama a pedir ajuda. O rei está prestes a morrer. A guarda abre caminho até ele, mas ainda está longe. Entregando a vida, os últimos cavaleiros francos cumprem os seus juramentos, mas os germânicos são demasiado. Clavas esmagam os escudos. Espadas trespassam armaduras. Chegando mesmo a tempo, a guarda real chacina furiosa os germânicos e volta a colocar o rei na cela. Salvam Filipe Augusto. Devia abrigar-se, fugir para longe da batalha. Agora. Mas um rei é um cavaleiro. A honra manda-o ficar e enfrentar o inimigo. O exército volta a formar. Desembainham-se espadas, erguem-se escudos. Os cavaleiros francos, sedentos de vingança, carregam sobre o imperador Otão. Do lado contrário, só podem preparar-se e esperar. As fileiras germânicas desbaratam-se. Os cavaleiros carregam sobre Otão. Cercado por uma matilha de cães furiosos, é agora ele que está em perigo. E para se salvar, foge. Enraivecidos, os francos perseguem-no. Chegou a vez dos cavaleiros germânicos intervirem. Por pouco conseguem derrubar os francos. Ao contrário de Filipe Augusto, Otão deserta do campo de batalha para salvar a vida. 1199. Ricardo morre no cerco de Chalus, ao passo que Filipe Augusto sobrevive à Batalha de Bouvines, em 1214. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é um acontecimento de grande importância, uma encruzilhada da história, em que o mundo tanto pode pender para um lado como para o outro. Filipe Augusto não morre por pouco. Se os soldados de Otão tivessem conseguido matar o rei, o imperador não só teria ganho uma batalha, como também teria desfeito um reino. Tivesse o rei Filipe morrido em Bouvines e a França dividida em pequenos e numerosos ducados, talvez tivesse sido absorvida por uma Inglaterra em que se falava francês. Para a França, esta foi uma oportunidade ímpar de se tornar um verdadeiro reino. O líder certo, o momento ideal, rodeado de boa gente. Surgira uma breve oportunidade.
Filipe Augusto descobriu-a, agarrou-a e defendeu-a. Com o rei morto em Bouvines, ducados e condados teriam permanecido independentes. A França nunca teria chegado a existir. Num campo de batalha, o comandante é quem coordena os esforços de todos. É o ponto focal, a pedra angular. Um rei à cabeça do exército, mas também do país, não pode morrer ou fugir sem deixar os homens entregues a si mesmo e desmoralizados. Mas nesta época, um rei é também cavaleiro. Se quiser ser o comandante, tem de lutar e ser o primeiro a fazê-lo. Quando decide partir para a guerra, sabe que pode morrer, ele e talvez o filho. É essa a diferença. Avancemos agora até às guerras napoleónicas. Os marechais do Império ainda lutam à frente dos homens. Por exemplo, Lannes, morto por uma bala de canhão. Ou Oudinot, com 34 ferimentos. Contudo, Napoleão mantém-se na retaguarda. Mais tarde ainda, em Verdun, 1916, 700 mil mortos, 80% dos quais por fogo de artilharia, e os generais já não estão à frente da batalha. Segunda Guerra Mundial, Stalingrado. Stalin dá ordem, não se recua um passo sequer. 1 milhão de mortos. O líder soviético está numa cidade a centenas de quilómetros. Truman está ainda mais longe quando dá a ordem para se lançarem 2 bombas atómicas sobre civis. Nos nossos dias, um americano confortavelmente sentado no Texas manobra um joystick que o liga a um drone Predator para atingir um alvo em qualquer parte do mundo. Um comandante abandonar o campo de batalha em fuga nunca é bom sinal. Desmoralizados, os militares germânicos abandonam um a um a peleja. A vitória de Filipe Augusto é total. Derrotou os 2 exércitos inimigos. No auge da batalha, o rei provou o seu valor. No apogeu da glória e livre dos inimigos, possui os meios de impor a sua visão aos vassalos. A França tornar-se-á progressivamente mais importante no coração do povo do que ducados e condados. No campo de Bouvines, o rei dos francos torna-se rei de França. Outros reinos vão tomar o mesmo caminho. O poder dos barões vai diminuir progressivamente em favor do poder central. Contudo, um mal terrível espreita nas sombras desta vitória deslumbrante. Uma bomba relógio. Ao tornar-se rainha de Inglaterra, Leonor de Aquitânia conferiu ao filho, John, e a todos os seus descendentes o direito legítimo de reivindicarem para si as terras conquistadas por Filipe. Ironicamente, agora expulsos de França, os ingleses vão congregar-se em torno de um princípio unificador. São ingleses e vão gradualmente passar a falar inglês. A rivalidade entre os 2 países não vai acabar aqui. Tudo conduz à Guerra dos 100 Anos. Mas essa é outra história. Quem somos nós? É-se inglês por se falar essa língua. Ricardo Coração de Leão, rei de Inglaterra, falava francês. É-se alemão por se nascer na Alemanha. Hitler, o chanceler alemão, nascera na Áustria. O que é uma nação? Até à Idade Média o conceito nem tinha significado. A Inglaterra, por exemplo, não existe. É simplesmente um território em que vive o povo inglês. Falam do reino dos ingleses, não do reino de Inglaterra. O que é um francês? No começo um celta. Romanizado torna-se galo-romano e começa a falar latim. Depois vêm os francos, mas também os vândalos, os visigodos e outros povos germânicos que se fixam em território da atual França. Cada um traz o respectivo sangue e a cultura. Desta mistura nasce uma nova língua e a França. Um francês de hoje é o estrangeiro de outrora. O conceito de nação francesa nasceu de um caldo de culturas e línguas diferentes, num território reivindicado por outros reis. O conceito germinou lentamente e infiltrou-se no coração daqueles que o defenderiam até à morte, em 1914, com o grito "Pelo meu país".
Nunca antes de Bouvines, um vândalo imaginaria sequer ser outra coisa além de vândalo. E a Europa? No começo foi só uma ideia. Nada mais do que uma ideia nascida de uma visão de um punhado de homens. Mas são as ideias que conduzem o mundo. A nossa história leva-nos ao passado, ao século XII, em plena Idade Média. É a época dos cruzados, dos castelos, dos cavaleiros. A Europa atravessou séculos de trevas. No final do Império Romano, cada vila, aldeia ou lugarejo ficou isolado. Uma parte da população organizou a defesa de todos, para outros poderem exercer a agricultura em segurança. Ergueram-se muralhas, firmaram-se pactos e alianças de apoio mútuo, reconheceram-se chefes. Estabeleceu-se uma organização nova. Cada chefe tornou-se vassalo de um suzerano, submetendo-se assim à sua autoridade. Cada suzerano era, por sua vez, vassalo de outro mais poderoso, até se chegar ao rei no alto da pirâmide. Assim nasceu o sistema feudal. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhões de ocorrências, alteramos-las para reescrever a história vezes sem conta. Por exemplo, imaginemos por instantes que o nosso atual sistema democrático era substituído por um sistema feudal. Um país onde já não nos referíamos a um presidente, mas a um suzerano ou senhor feudal. O poder seria muito descentralizado, entregue a cidades, departamentos e regiões. Cada cidade teria a sua força de aplicação da lei e serviços administrativos. Não fossem 3 acontecimentos. O reino de Inglaterra ter-se estendido das encostas chuvosas da Escócia até ao mato abrasador do Languedoc mediterrâneo. A Inglaterra, no século XIX, teria sido o reino mais rico de todo o mundo ocidental. A sua língua, o francês, seria falada nos 4 cantos do mundo e seria a linguagem universal da diplomacia e do comércio. Mas nada disso chegou a acontecer. Há 800 anos, certos pontos de viragem mudaram o curso da história. Em 1152, passa de uma série de ocorrências incríveis. Todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de um povo inteiro à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais ínfima das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. Hoje, França, Inglaterra e Alemanha são 3 países com territórios bem definidos, numa identidade forte, língua e costumes específicos. Em geral, um inglês fala inglês e vive em Inglaterra. Mas podia ter sido diferente se não... Idade Média. Uma jovem muito bela, até então rainha dos francos, acaba de casar-se com o conde Anjou. 1199. Durante o cerco a um castelo, um defensor leva ao ombro a besta e num ápice mata um rei lendário. 15 anos depois, em plena batalha, cavaleiros leais correm a salvar o rei derrubado pelo cavalo e cercado de inimigos. Estes 3 acontecimentos, intimamente ligados, levam à emergência de um dos reinos mais poderosos que o mundo ocidental já viu: o Reino de França. França, Inglaterra e Alemanha
São três países com territórios bem definidos, uma identidade forte, língua e costumes específicos. Em geral, um inglês fala inglês e vive em Inglaterra. Mas nem sempre foi assim.